Ô, pessoal, essa banda podre das Forças Armadas, entendeu? É um númerozinho. As Forças Armadas são instituições de Estado. A maioria dos seus integrantes são de conduta ilibada. Vamos lá atrás. Luiz Alves Lima e Sim, do Grande Duque de Caxias, o Marechal, né? Caxias, pô, Duque de Caxias, né? Você tem pessoas de grande valor. Você tem o Ernesto Geisel, né? Grande general, homem íntegro, honesto, tantas coisas que ele fez pelo Brasil, né? Angra 1, Angra 2, início de Angra 3, Itaipu, renegociações com a China, com a União Soviética, e era chamado de comunista por isso. Não, é capitalista. Assim como o Jango também era capitalista. As reformas de base são reformas capitalistas que ocorreram na Europa, nos Estados Unidos, em tudo que é lugar. Agora, aqui reinava o domínio do agronegócio, dos empresários, ligados a alguns militares da banda podre, principalmente do Exército, e parlamentares que estavam sendo financiados pelos Estados Unidos, por causa do temor da Guerra Fria. Eles já tinham dividido o Vietnã em dois, Vietnã do Norte e Sul, Coreia do Norte e Sul, e queriam fazer a mesma coisa com o Brasil, porque houve a Revolução Cubana e patrocinada pelos americanos, mas depois eles não cumpriram o trato e o Fidel Castro acabou sendo apoiado pela União Soviética, e assim ficou. Mas aqui no Brasil nunca houve ninguém no governo. Castelo não era comunista, e era chamado de comunista, entendeu? Agora, os golpistas daquela época é que diziam isso, não é verdade? Entendeu? Que Jango era comunista, que Getúlio era comunista. Era latifundiário, agronegócio, milionário, assim como o Jango, entendeu? Então, nunca existiu. Vocês precisam aprender. Tem que ir aula para saber o que é capitalismo, socialismo e um termo comunismo, que nunca foi um regime de governo, né? Não é um regime de governo, era uma ideia de Karl Marx. Mas Karl Marx morreu em 1880. Então, ele dizia que o proletariado deveria ter lucros também na empresa. E só os empresários que enchem o bolso de dinheiro. Você vê agora, todos os países taxam os mais ricos. O Brasil agora está com maior dificuldade para taxar os mais ricos. Sempre é o último a fazer isso. Entendeu? Então, não fiquem aí, mas o exército tem esses bandidos, o cara que vendia armas para traficante, para miliciano, que foi expulso do exército, era o 01 do maior mandatário do país e tal. São banda podre, pô, banda podre, entendeu? Banda podre. É que houve uma situação no país de dizer assim, Lula é ladrão, Lula é ladrão. Agora, eu posso ter mansões, eu posso comprar a ilha do jogador Richardson, né? Dando dinheiro para o juiz para ele dar a sentença, mas a sentença foi anulada pela instância superior. Eu posso comprar casa de 15 milhões no Lago Azul, o bairro mais chique de Brasília, ganhando 22 mil por mês. Quer dizer, tudo isso o pessoal não vê, então só Lula é ladrão. Eu não estou dizendo que o Lula é santo, mas, porra, além do Lula tem uma porrada de ladrões, porra, tá entendendo? Só que o pai tinha caneta na mão. Ô Noronha, que é a bugada do meu filho aí, arquiva tudo, Vamos à nulidade do que foi feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, entendeu? Aí eu tenho que tirar o Wilson Witson, né? Botar um cara do meu lado, que é o Cláudio Castro.
E aí o Wilson Witzel foi embora. Mas ninguém viu o Wilson subindo com mala vazia e descendo com mala cheia. Então, essa banda podre que tá aí, entendeu? É uma minoriazinha. Você vai ser expurgado, entendeu? Caxias está vendo isso. Geisel, Leônidas Pires Gonçalves, olha quantos generais que a gente tem, né? Henrique Dif Batista Teixeira Lott, esses que são homens do nosso exército brasileiro. Tá? Todos têm que se mirar nesses homens. O Geisel cansou de ser chamado de comunista por esse grupo que está hoje aí. Braga Neto, Heleno, todos se viram com o Silvio Frota, que queria dar o golpe em cima do Geisel, mas se ferrou. Lá naquela época eles queriam dar golpe, desde aquela época, e conseguiram agora. Pegaram um cara que foi expurgado do exército, com uma avidez de roubalheira enorme, e ficou 30 anos só se dando bem, tá entendendo? É com esse que a gente vai recuperar todo o prejuízo desde 1977, né? Quando o cara tomou um pé no rabo e foi para a reserva e morreu em 80 e pouco e nunca mais se falou nesse cara. Então, o Exército é uma instituição ilibada. O Exército contribui muito para a nação. O nosso Exército foram para a Segunda Guerra Mundial, contribuiu para acabar com o nazifascismo e vai conseguir eliminar esses nazifascistas, que é uma minoria, que é a banda podre das Forças Armadas e do Parlamento brasileiro. Então, não fiquem ansiosos, pensando que como é que a gente vai confiar? Pode confiar, porque eu conheço, eu fui ordenança do coronel José Maria Bustamante, comandante do regimento Sampaio. Eu via como é que esses homens eram íntegros, né? A formação deles, a educação. Não tinha essas coisas que você vê hoje aí, tá entendendo? Não havia isso. E eles nunca quiseram se meter em política, jamais, entendeu? Quem fez o golpe de 64 foi o parlamento, né? Auro de Moura Andrade, que declarou vago, a mando do americano, que estava com as tropas, com frotas na região brasileira, para a qualquer momento intervir. Então o Jango, que era um homem honesto, íntegro, resolveu ir embora para evitar que o Brasil sofresse as consequências, as sequelas que a Coreia sofreu, que o Vietnã sofreu. É isso aí. E salve Geisel, que entregou o Brasil à volta à democracia. Não é o melhor regime, entendeu? Mas é o que a gente tem, entendeu? Fora dele não existe, entendeu? Tipo de governo que não seja a democracia. É isso que eu tenho para dizer para vocês aí. Vocês têm que prestigiar as nossas Forças Armadas. Eles são muito importantes para o país. Eles vão nos longínquos rincões do país para ajudar a sociedade nos territórios de difícil acesso. Eles estão sempre presentes. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Confie nas Forças Armadas. Confie no nosso Exército Brasileiro, na nossa Força Aérea, na nossa Armada, a gloriosa Marinha de Tamandaré. É isso aí, meus amigos. Boa noite.